aleluia. Glória. Sim, Jesus. O lugar que eu me encontro feliz, realizado, pergunte aonde é? Quando eu estou no momento de pregar a palavra. Glória a Deus. Não tem algo que motive mais, aleluia. Eu quero um dia, claro, com 90, 100 anos, lá Deus sabe. Eu quero um dia estar reunido no sítio, com a igreja em si, e chegando, pregar a palavra de Deus, uma voz meia embargada por causa da idade, do tempo, e quando eu estiver subindo para o quarto, eu parar na escada, olhar e entregar uma palavra, e chegar, meu maior sonho é esse, chegar diante dos pés do Senhor na cama, abrir a palavra e dizer, Senhor, eu vou orar como Paulo orou e disse, combati o bom combate, encerrei a carreira, agora eu guardo a minha fé, recebe em tuas mãos o meu espírito, e eu vou partir dessa terra feliz, por quê? Porque eu carreguei a palavra de Deus. Não sei, de repente você quer morrer dentro de um iate, olhando o oceano, mar aberto, mas eu ainda quero com a vida aberta diante dos meus sonhos. Aleluia, Jesus. E no dia seguinte, o que aconteceu? Jesus saiu com essa multidão que ouviu falar que o servo do centurião havia sido, aleluia, recuperado, tinha sido liberto, tinha sido curado. Jesus está caminhando, Bruno, aleluia, pelaquela cidade entre Cafarnaum, aleluia, a cidade chamada Naim. Quando ele está dentro da porta, o texto diz que Jesus não vem só, Jesus vem com a multidão. Sim, Jesus. E com os discípulos. Pergunte por quê? Por quê? Porque Jesus sempre se preocupou em ter multidão, mas a maior preocupação dele era ter discípulos. Sim. Glória a Deus. Por quê? Porque a multidão admira, discípulo ama. Verdade. Multidão olha de longe quando o pau está quebrando, o discípulo está de perto, como João debaixo da cruz dizendo, eu já vi seu rosto transfigurado no Monte Tabor, e eu sei que você vai morrer, vai ser sepultado, mas ao terceiro dia vai ressuscitar com o corpo glorificado. Glória a Deus, aleluia. E Jesus andava com os dois grupos, pergunte por quê? Por quê? Porque ele fazia discípulos e introduzia os discípulos dentro da multidão, e a multidão recebia os discípulos, e os discípulos faziam os discípulos dos discípulos. Sim. Então pergunte qual é a mensagem? Qual é a mensagem? Tudo que você recebe aqui, você tem que introduzir no coração de alguém, seja no seu trabalho, seja onde for. Aleluia, amém. Você tem que entregar, ouvir uma palavra ontem, não sei se vai mexer com você, mas irmãos, tudo que eu pegava na época do início, eu replicava, transbordava. E aí o texto fala que agora é muito lindo isso daqui, porque Jesus está entrando na cidade, e aí eu vou parar aqui para ter um termo, para que você entenda no final, que entre a cidade de Cafarnaum e a cidade de Naim, tinha um cemitério. Imagine, Jesus está caminhando, diga amém. Amém. Só que o Espírito Santo falou com Jesus, o quê? Tem morte na cidade de Naim. E aí Jesus está entrando na cidade, quando Jesus adentra a porta para dentro, da porta para dentro da cidade, encontra-se duas caravanas. A caravana de quem? De Jesus. A caravana da alegria. Vinham alegres, saltitantes. Por quê? Porque Jesus não precisou nem ir colocar as mãos. Só a palavra, aquele homem ficou curado. Sim. Aquela multidão que andava com Jesus é diferentemente da multidão que está vindo, aleluia, com a viúva da cidade de Naim. E aí se cumpre aquilo que é dito, aleluia, filosoficamente, que você será a média das 5 pessoas que você anda. Imagina então as pessoas andando com Jesus de dia e de noite, olhando para Jesus dizendo, cego, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver. Jesus olhando para o paralítico e dizendo, levanta e anda. Jesus olhando para o leproso e dizendo, eu quero ser limpo. E aleluia, aquele leproso se tornando limpo na hora. Aleluia, Jesus. Imagina a fé que tinha aqueles homens. E aqueles homens estão alegres, saltitantes. Mas quando Jesus adentra a cidade, chamada cidade de Naim, quem está vindo? A caravana da morte. As parteiras, quem eram elas? As contratadas. Para quê? Para chorar no velório. Alguém acha que inventou a novela da Globo agora? Nada.
carpideiras, mas é carpideiras, né? Amém. Glória a Deus. Vou usar a palavra para me defender. Posso não? Pode. Aquele que não tropeça em palavras, então é perfeito, disse Tiago. Então, eu estou passado no funil da palavra de Deus. Essas mulheres estão chorando porque elas receberam dinheiro, elas receberam valores. Para quê, pastor? Para chorar naquele velório. Imagina alguém chegando diante dela e falando assim: você está chorando, mas por quê? Ah, não sei, alguém morreu aí, me contratou, estou chorando. Olha isso, é as atrizes do luto de alguém. E quem é essa mulher, pelo amor de Deus? Essa mulher viúva, ele está indo enterrar o seu único filho. Imagina a tristeza dessa mulher. Adentra comigo agora a história, a casa dela. Adentra comigo a primeira vez que ela foi visitar, foi caminhar para o cemitério, foi levar o seu marido. Só que ela olhou para o seu marido descendo, aleluia, a sepultura, mas olhou para o filho e falou, e pensou, de repente, digo eu, não a Bíblia, e pensou: aquele menino vai crescer, e quando ele crescer, ele será o consolo da minha vida. Eu terei uma figura masculina do meu filho. E de repente seja por isso, a Bíblia não diz a data do marido, o quanto tempo tinha. De repente seja por isso que ela nunca mais casou na sua vida. Aumenta só um pouquinho o fundo. De repente seja por isso que ela não casou. Por quê? Ela já tinha essa satisfação de ter seu filho único. Só que agora pensa comigo. Uma certa manhã, ela levanta de manhã. Ela levanta. Estou conjecturando, é claro, porque o café proveio 250 anos na França. Mas pense comigo agora, para que você entenda. Aquela mulher prepara o café da manhã. Aquela mulher prepara os pães, seja de cevada ou de trigo. E aquela mulher então dá um grito no filho, qual a Bíblia não diz o nome dele. Imagina então, aquele menino não levanta porque ele estava morto, mas aquela mulher não sabia. Pense comigo agora, ela está entrando na porta do quarto daquele menino, chamando ele, dizendo: menino, levanta, vem tomar café, eu preciso ir colher trigo, alguma coisa desse tipo. E aquele menino não responde, é claro que ele estava morto. E quando então ela mete a mão naquele menino, sobre aquele menino está gelado. Pensa comigo agora o que proveio na mente dela. Já enterrei o marido, agora vou enterrar o filho. Imagina comigo ela desesperada, saindo correndo, e de repente chorando ela, como Davi no seu palácio, acerca da morte do seu filho Abisalão, dizendo: meu filho morreu. E ela sai chorando. Então fica imaginando comigo agora a vizinhança, olhando para aquela mulher dizendo: pobre mulher. De repente alguém disse: aquela mulher é uma mulher amaldiçoada, porque já enterrou o marido e agora vai enterrar o filho. Imagine só os olhares das pessoas sentindo dó, pena, piedade daquela mulher. Eu não sei você, mas eu. Bata em mim, mas não sinta pena de mim. Não sinta dó de mim. Não me olhe com dó em nome de Jesus. Eu não sei você. E o pior, se você nunca passou por isso, espero que não. O pior é quando você olha no espelho e aquilo que você vê te faz sentir dó de quem você é naquele momento. Pensa comigo agora que a mulher anuncia o velório. Chama as carpideiras, agora falei certo, aleluia. E tragam elas, e elas começam a chorar ali no meio daquele luto. De repente, sejam as mesmas que choraram em cima do caixão do marido daquela mulher. De repente, aleluia, sejam os mesmos coveiros que receberam dinheiro para quê? Para abrir a tumba daquele filho. De repente, seja do lado do seu pai, do marido daquela mulher. Mas pergunte assim para a mensagem. Qual é a mensagem? Jesus entrando. E se de um lado está vindo a morte, com a caravana da morte, e do lamento, do choro, da tristeza, aleluia, do outro lado está vindo Jesus, a vida, a árvore da vida, Jesus com a caravana da vida, Jesus aquele poderoso, que quando encontrou a morte pelo caminho, ela teve que largar o morto. Não importa se foi dentro do quarto, a filha de Jairo, não importa se foi no meio do velório, do cortejo fúnebre da viúva da cidade de Naim, ou não importa se foi no quarto dia de Lázaro, mas quando Jesus chegou, a morte teve que bater em retirada sobre ele. Oh, glória! É Jesus!
seu filho somente para enterrar o seu sonho de uma figura masculina. Só que aí, imagina, o texto fala, está no texto, não estou inventando, está no texto, que quando Jesus se aproxima, aqueles homens que estão carregando param o esquife, que é como se fosse uma maca, conhecido também como caixão. Eles param. Imagine só todos que estão ao redor de Jesus abrindo. Porque eu não sei você, não sei se você entende isso, de repente não, mas vou despertar em você nessa noite, que a morte é um espírito e também é um ser muito respeitado. Pense comigo, um cortejo fúnebre passando. Se passar um cortejo fúnebre agora, eu abaixo o microfone. Por quê? Por respeito às pessoas que estão chorando, lamentando. Eu me recordo um dia que nós estávamos saindo com 3, 4 carros, não me recordo direito quantos veículos estávamos indo batizar 5 jovens, a qual um deles era Natan. Aleluia. E nós tínhamos que passar pela frente do cemitério do Bom Sucesso, porque era no Lago Azul, na Água Azul. E quando nós estávamos passando, havia pessoas chorando ali, lamentando. Enquanto a partida nós estávamos vindo sorrindo, se alegrando, ouvindo louvores altos, dizendo: hoje nós vamos matar pessoas e vamos ressuscitar elas. Aleluia. Estávamos muito felizes. Mas quando eu me deparei, eu abaixei o som e falei assim: irmãos, para nós é festa, mas para eles são luto. Então vamos respeitar, aleluia, e vamos acalmar os nervos da nossa felicidade, porque tem alguém chorando pelo ente querido que se perderam. Verdade. Então não tem sinal vermelho. Aqueles, pode ser quem for, o mais desajuizado, que esteja com som alto na sua casa, no seu lar ou no seu carro, se passa por alguém que está no cortejo fúnebre, ele abaixa por respeito da morte. Mas pergunte assim: Jesus. E Jesus parou na frente dela. Parou na frente do cortejo fúnebre. E eu fico imaginando, não menos ou mais do que Pedro olhando para Jesus dizendo: Jesus, sai daí, Jesus. E Jesus dizendo: daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. Aleluia. O texto diz então que Jesus olhou para a viúva e a Bíblia diz que ele moveu-se de íntima compaixão, olhou para aquela mulher e disse: não chores. A diferença é gigantesca quando é a palavra de Jesus e a palavra de um homem. Vemos Eucana olhando para Ana, chorando por falta de filhos, afrontada pela Penina, sua rival, e Eucana dizendo: não chores. Porventura não sou eu melhor do que 10 filhos, mas nada acontece. Agora quando Jesus diz: não chores, é porque alguma coisa vai acontecer. Talvez você ache que eu estou pregando a história da viúva. Não, eu estou pregando a sua história. De repente você chorou até o dia de hoje. De repente você se entristeceu até o dia de hoje. E Jesus está te dizendo: não chores, porque eu estou entrando nessa casa, nesse lar. Eu estou entrando nessa causa, nessa situação, e haverá milagres sobre a tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que quando Jesus diz isso, o texto fala que chegando-se, e quando pararam, o texto diz que Jesus tocou no esquife. E quando isso acontece, a Bíblia diz que o morto se assenta. Olha que evolução, estava morto, deitado. Jesus toca no esquife e agora está sentado. Algum teólogo vai dizer, ou achólogo vai dizer, que Jesus tocou no esquife porque se Jesus toca no morto, ele ficaria impuro, porque é o que a lei diz. Não sei se você sabe, mas todo o cortejo fúnebre, o sacerdote, o sumo sacerdote andava de 5 a 10 metros distante, aleluia, do cortejo fúnebre. Por quê? Porque ele não poderia se contaminar. Alguém diz que Jesus toca no esquife porque senão ele ficaria impuro, ficaria contaminado. E se isso é verdade, por que Jesus tocou no leproso? O leproso olhou e falou: se quiseres, pode me tornar limpo. O texto diz que Jesus toca no leproso e diz: quero ser limpo. E por que Jesus não ficou contaminado no leproso e nem muito menos ficaria se tocasse no morto? Você tem coragem de perguntar o porquê? Por quê? Porque ele é o
pecadora. E aonde alguém toca nele ou ele toca, que seja impuro, vai se tornar puro, limpo. Olha você aqui nessa noite, olha eu, olha vocês que hora antes andavam no sargo de lodo dos seus pecados. Jesus tocou em você, tocou no seu coração, te libertou, te salvou, te curou. Olha você como está bonito, bonita hoje. E por quê? Porque o Espírito Santo te lavou e Jesus te purificou pelo sangue do Cordeiro. Oh, glória a Jesus, aleluia. Mas pergunta, por que Jesus tocou no esquife somente? Por que Jesus tocou no esquife somente? Porque Jesus sabia que quando ele tocasse no esquife, ele alcançaria um morto. Não pegaram ainda, eu vou continuar. Jesus está dizendo nessa noite que ele não precisa tocar em toda a sua casa, em toda a sua parentela. Se ele tocar só em você, aleluia, através de você, através das suas orações, busca exemplos, testemunho, Jesus vai tocar na sua casa, nos seus parentes, nos seus filhos, nos seus netos e aleluia, na sua geração inteira que está por vir. Você crê nessa noite? Pode glorificar ele? Aleluia. Isso aqui é frustrante para alguns e alegria para outros. Pergunte por quê? Por quê? Porque aquela mulher, ela já tinha entregado dinheiro para os correios para abrir a cova. Mas entre Cafarnaum e a cidade chamada Naim tinha um cemitério. Mas não sei se você sabe, mas a cidade chamada Naim quer dizer beleza. Era Jesus parando que aquela mulher saísse da beleza da sua vida, que era o quê? O seu filho, o homem, o seu único filho. Só que quando Jesus, como eu disse, Jesus está caminhando, imagina comigo Jesus dando uma olhada para o cemitério e olhando aqueles homens cavando a rocha, abrindo uma rocha, aleluia, para colocar aquele menino, e Jesus olhando e dando um sorriso que deu seu Bruno, dizendo: eles vão ter que devolver o dinheiro, aleluia, porque pode até estar morto, mas não será enterrado. Aleluia. Imagina agora comigo então aquela mulher ouvindo, aleluia, Jesus dizer, quando ele toca, aquele menino levanta. Pergunte assim, qual é a mensagem? Qual é a mensagem? Eu fico imaginando Jesus olhando para a mulher e dizendo assim: vai atrás do dinheiro do coveiro e fala que o coveiro hoje, se depender desse garoto, vai perder o emprego. Não pegaram? Eu vou repetir com outras palavras. Eu estou lhe dizendo nessa noite que quantos coveiros de sonhos nós temos em nosso meio, seja no nosso lar, na nossa parentela, na nossa família, ou no nosso hall de amizade. Quando você abre a boca para falar do projeto, dos planos, e pessoas olhar para você e dizer: nunca isso vai dar certo, você não tem juízo, não é possível, você está sonhando, delirando, e Jesus está te dizendo: os coveiros de sonhos estão perdendo nessa noite os seus empregos, porque Jesus está ressuscitando os seus projetos, os seus sonhos, os seus pensamentos, e recebe essa palavra do teu Espírito nessa noite. Aleluia, Jesus. Aleluia. Você lembra que eu disse que na hora da oração parecia que eu me sinto como se eu estivesse no estádio? Eu te dou a mensagem. Qual é a mensagem? Dá que eu estou pregando também. É um negócio tremendo, irmão. Alguém olha e fala assim: pra que tudo isso? Só tem algumas pessoas. Mas é o que eu sinto no Espírito. Glória a Deus. Eu já vivo antes de acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, aquele moço se assenta. Pergunte por quê? Por quê? Porque a Bíblia diz que ele se assentou e depois começou a Falar. Falar. Porque ninguém pode estar de pé falando se antes não sentar para ouvir. Então aquele jovem primeiro se assenta e depois ele se levanta para falar. Por isso que Deus essa noite está te chamando para uma intimidade maior e melhor em sua presença. Se assente, mas se assente nos pés dele. Busca ele intensamente. Busca ele como se fosse o último dia da sua vida. Por quê? Porque assim Jesus te dará autoridade. Para quê? Para você estar de pé, para pronunciar as coisas belas que o Senhor vai te entregar quando você estiver nos pés dele, no quartinho de oração. Aleluia, Jesus. E
A Bíblia diz que o que fora defunto sentou-se e começou a falar. Eu não sei você, mas penso eu que ele estava dizendo. De repente, a minha alma já estava introduzida no paraíso. Eu já tinha visto pessoas. De repente a alma dele estava ali ainda, não sei o que ele disse. Aleluia, mas ele começou a falar. Aleluia. Aquilo que estava em oculto, que ninguém conhecia quando ele estava morto. Aleluia, veio ser em público, veio de qual mistério? É assim que Jesus está fazendo contigo. Está te escondendo, está te escondendo, está te escondendo. Mas na hora que Ele te apresentar, aleluia, as pessoas vão parar para te ouvir e vai dizer: da onde vem tamanha sabedoria como essa? Aleluia, como pode falar Ele? E eu senti tanta graça no meu coração. Como pode falar ela? E eu senti alegria, paz e harmonia dentro de mim. Aleluia. Ah, imagina só que alegria te dá. Qual é aqui, Natan? Você vai ser. Aí toda hora eu estou orando por ele. Falo, Deus, é só uma instrução. Deita aí, varão. Deita, deita. Isso. É deitar, varão. Imagina. Jesus veio e tocou o esquife. Ele se aceitou. Agora fique imaginando. Ele começou a falar. Ele começou a falar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. O que Deus quer que você pronuncie quando chegar o dia da ressurreição dos seus sonhos? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu não mereço, mas o Senhor me deu. Aleluia, eu não mereço, mas só me entregou. Aí Jesus vem e pega na mão dele. Levanta ele. Ele fala: os seus sonhos está ressuscitado novamente. Entrega a sua mãe, aleluia. Agora imagina a multidão da caravana da vida e da caravana da morte, olhando, o texto diz: e entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Glória a Deus. Jesus, aleluia. Então por que Deus nos abençoa? Por que Deus vai te abençoar? Por que Deus vai te levantar e ressuscitar os seus sonhos e projetos nessa noite? Pergunte por quê? Por quê? Não é para você dizer, já que ninguém me ajudou, agora você vai ver. Não é. Aleluia. Não é para você estar no palco, a pessoa está na plateia e você cantando tem sabor de mel. Essa é heresia. Para de cantar isso em nome de Jesus. É para você glorificar a Deus e dizer: se precisar de mim, eis-me aqui. Estou aqui para te ajudar. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Aí o texto diz que eles glorificavam a Deus dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Se coloque de pé para dar a impressão que está acabando. Se coloque de pé. Olha que texto lindo. Um grande profeta se levantou entre nós. Pergunte quem era o profeta. Pergunte quem era o profeta. Quem era o profeta? O menino. O menino já se levantou da morte profetizando. Agora pergunte assim: qual é o Deus que visitou o povo? Qual é o Deus que visitou o povo? Jesus. 33 anos apenas, 33 anos e meio. Colocando o período da gestação, 34 alguma coisa, 34 e 4 meses. Só foi uma visitinha, saindo do ponto de vista da eternidade para o nosso Cronos, é só uma visita mesmo. Pergunte por quê? Por quê? Porque um dia nosso, para o tempo da eternidade, é como 1000 anos. Então, foi só uma visita. Ele visitou, veio, caminhou com o povo, fez seus prodígios, maravilhas, pregou a sua palavra. Qual foi a maior missão de Jesus? Pregar a palavra. Ele disse assim: vamos para outra cidade. Por quê? Vamos pregar a palavra, porque foi para isso que eu vim. Para quê? Para pregar a palavra. Glória a Deus. Mas ele se ausentou, pastor. Bruno, ele foi embora. Lucimar
Agora ele subiu. Mas pergunte assim, quem ficou? E quem ficou? Em Atos 2 desceu o Espírito Santo, aquele que você está sentindo essa noite. Em Atos 2 desceu o Espírito Santo, aquele que te ajudou, você permanecer até agora neste culto, para ouvir essa palavra. Em Atos 2 desceu semelhante a ele, como se fosse o irmão gêmeo de Jesus. Em Atos 2 o Espírito Santo se abraçou de em torno de 120 pessoas, se apegou ao mundo inteiro, aleluia, e chegou até nós essa noite, aleluia. Glória a Jesus. Quando eu digo ao mundo inteiro, vou reformular, na real, a todos aqueles que confessaram a Jesus. Porque o mundo não pôde receber o Espírito Santo porque não o conhece, mas quem recebeu Jesus, aleluia, conhece o Espírito Santo. Glória a Deus. Você conhece o Espírito Santo nessa noite? Aleluia. Você já ouviu falar do Espírito Santo? Glória a Deus. Agora eu lhe pergunto, você já sentiu a presença do Espírito Santo? Quem sente a presença do Espírito Santo, glorifique, exalta, bendiz, exalta o Senhor, dá glória a Deus essa noite. Aleluia. Glória, glória, glória. Feche os olhos aonde você está. Nós irmãos Simara, vem preparar um louvor, prepara um louvor com a pastora e vem louvar o Senhor. Você fecha os olhos aonde você está. Nós vamos cantar um hino, louvar o Senhor, e logo após estaremos a encerrar o culto. E eu quero que você saia daqui com essa palavra. Sim, Deus. Eu quero que você saia daqui nessa noite, aleluia, acreditando novamente, credibilizando novamente. Eu não sei onde você colocou a chave quando você trancou os seus sonhos, os seus projetos, talvez por uma prova, uma luta, uma tristeza, palavras ao contrário, não importa, mas Jesus está te dizendo, vai atrás dessa chave, abre a gaveta dos seus sonhos, atrás de volta, monta a estratégia, aleluia, diante do Senhor, permita o Senhor te ajudar, te auxiliar, aleluia, e vai para cima, porque vai acontecer. Glória a Jesus. Aleluia. Feche os olhos onde você está. Enquanto o nosso irmão sobe aqui para cima, você fecha os olhos. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo a palavra que me entregue nessa noite, eu entreguei aos ouvidos dos teus filhos. Eu lhe peço em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Rei da Glória, ressuscita sonhos, projetos sobre a vida dos teus filhos e planos. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu confesso diante do Senhor e perante as testemunhas, a nuvem de testemunhas que estão ao meu redor nessa noite, eu confesso que o que me mantém vivo diante do Senhor são os projetos que o Senhor entregou no meu coração. E eu creio, Pai, que vai acontecer sim, em nome de Jesus Cristo. Assim como, Pai, eu espero ter sido instrumento, ferramenta de Deus para, aleluia, exercitar a fé dentro dos teus filhos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Naraia mande naraia sorebar. Me dá disposição pra mergulhar.
Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Quem pode glorificar e exaltar a Jesus? Quem pode exaltar a Jesus? Quem pode exaltar a Jesus? Quem pode glorificar a Jesus? Glorifica, faça. Aleluia, aleluia. 10 segundos de glória a Ele. Levanta as mãos e baixa os olhos. 10 segundos de glória a Ele. 10, glorifica. 9, glorifica. 8, glorifica. 7, o Espírito vai te pegar. 6, a presença já está em nosso meio. 5, o Espírito te pega nessa noite. 4, recebe renovo. 3, recebe a unção de ressurreição na tua vida. Uma vez eu entrei não, me colocou no debate acerca da Bíblia Sagrada um certo rapaz que cobre o jornalismo da Alemanha, e nós ficamos 1 hora dentro do carro lá na chácara Clabin, alguma coisa desse tipo, e ele dizia assim: aqui tem uma cobertura, é a mais cara, sabe quem é dono dela? Sou eu. Eu dizia, glória a Deus. E aí ele estava vindo no debate que a Bíblia Sagrada não é verdade absoluta. E eu disse para ele, eu falei assim: se a Bíblia Sagrada, você está dizendo que é a verdade absoluta porque não existe a verdade absoluta, então não é absolutamente certo você afirmar, porque se você afirma que não tem verdade absoluta, você está afirmando uma verdade absoluta que ela não existe. E eu comecei a pregar para ele, ministrar para ele, eu falei assim: 1 hora, o anjo de Deus vai te encontrar, o Espírito Santo vai te encontrar e tudo. E depois de 1 hora batido e ele vinha para cá, vinha para lá e trazia a tradição da China e tudo, e Bíblia dele, e daqui a pouco ele falou para mim assim: rapaz, uma coisa eu te admiro. Eu falei: o quê? Ele falou assim: a minha hora está em torno de 2.000 euros, mais ou menos. Qual o valor da sua hora? Eu falei assim: não vou entrar nesse detalhe, né? Aí ele falou assim: você está 1 hora aqui e você não desiste. Eu falei para ele, eu falei assim: é porque você não sabe o que eu sinto quando eu leio a palavra. Você não sabe o que eu sinto quando eu estou dentro do quarto, aleluia, orando ao Senhor. Ou quando eu estou cultuando ou pregando a sua palavra. Aí ele falou assim para mim, ele ficou derretido, aquele ateu, que não é ateu, é ateia, ele disse assim: agora pronto. Eu falei assim: que foi? Ele falou: vou ter que virar seu amigo, me dá seu contato. Aí ele foi, pegou meu contato e mandou uma mensagem. Aí eu falei para ele assim: gratidão pelo tempo seu ali, emprestado. Ele falou assim: depois passa para tomar um café. Eu falei assim: passa, com certeza, assim que der apareça. Mas pergunte assim: qual é o mistério? Qual o mistério? Aquilo que você sente, irmão, não tem dinheiro, não tem nada que pague, aleluia. Não tem nada que pague. Alguém acha que é histeria, alguma coisa desse tipo, mas não é, irmão, essa unção.
Você é surreal, ela vai fazer o que? A sua semana seja diferente, você tenha mais tolerância, você não passe por situações de estourar, de explodir, da sua velha natureza vir para fora. O que é isso? É a unção, é a palavra, é o Espírito Santo que está dentro de você. Amém? Feche os olhos para agradecer o Senhor. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.